Está escrito em Mateus 26, 62 e 63 o seguinte: E levantando-se o sumo sacerdote, disse a Jesus: Não respondes coisa alguma aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, no tribunal daquela noite escura, Jesus estava no centro de uma tempestade humana terrível. Homens poderosos, cheios de ódio, despejavam acusações falsas, inventavam mentiras e tentavam de todas as formas arrancar de Jesus uma resposta agressiva. O ambiente estava carregado de reatividade, que é aquela pressa cega que nós temos de rebater, de provar que estamos certos e de atacar quem nos agride. O sumo sacerdote, irritado com a paz de Jesus, levanta-se e exige uma reação, uma palavra, um grito de defesa. Mas o texto bíblico nos revela algo que choca a nossa lógica humana. Jesus, porém, guardava silêncio. Para compreender a magnitude teológica desse momento, nós precisamos usar uma imagem muito simples, mas de uma sabedoria brilhante, ou seja, a metáfora da represa e do espelho d'água. Pense comigo em um rio violento e lamacento que desce com força total, carregando galhos, pedras e sujeira de toda sorte. Se você tentar parar esse rio, jogando mais lama ou batendo na água com os braços, você só vai se cansar e se sujar ainda mais. Mas o silêncio de Jesus funcionou como uma represa invisível e perfeitamente projetada. Ele não ficou em silêncio porque tinha medo, porque estava confuso ou porque aceitava aquelas acusações falsas contra ele. Isso seria um silêncio, eu diria, um silêncio passivo, o silêncio de quem se submete por fraqueza. O silêncio de Jesus era o chamado silêncio proativo, ou o silêncio de ouro. Ele silenciou por fora para, estrategicamente, desacelerar os pensamentos por dentro. Ao fechar os lábios, Jesus transformou a sua mente em um espelho d'água perfeitamente calmo, tranquilo. Quando os seus inimigos gritavam as suas acusações falsas, e as suas teologias e seus insultos contra aquele espelho, eles não conseguiam ferir a Jesus. Em vez disso, eles viam refletidos na calmaria de Jesus os seus próprios rostos deformados pelo ódio, pela ira. O silêncio proativo é uma ferramenta poderosa de gestão das nossas emoções, onde você escolhe não dar combustível para a fogueira do outro. É a capacidade de respirar e responder com a vida, em vez de reagir por um impulso cego que só gera mais destruição. Olhando pelo lado da teologia mais profunda, aquele silêncio do tribunal não era um vazio de palavras, mas estava cheio de significado eterno. Na verdade, Jesus estava mesmo cumprindo a profecia bíblica mais antiga sobre o nosso Salvador, mostrando que ele tinha total controle sobre a sua missão aqui na terra. Ao não se defender, Jesus estava dizendo ao universo que ele não dependia da aprovação daquele tribunal humano para ser quem de fato ele era. Aquele sumo sacerdote queria, na verdade, era um debate. Ele queria que Jesus caísse na armadilha do orgulho e da discussão teológica inútil, que não leva a nada. Mas Jesus sabia que a sua identidade como o Filho de Deus não precisava ser provada com discursos inflamados, com debates inflamados, não. A verdade não precisa gritar para ser verdadeira, não. Enquanto os homens se desgastavam na reatividade de suas acusações, a paz de Cristo governava aquele ambiente.
Essa mesma postura se repetiu quando ele foi levado diante de Pilatos, o governador romano. Diante das perguntas da maior autoridade política daquela época, do mundo daquela época, Jesus permaneceu calado e de tal forma que o próprio Pilatos se maravilhava e ficava completamente impressionado com tal postura. Pilatos estava acostumado a ver prisioneiros chorando, prisioneiros implorando pela vida ou gritando desesperados por justiça. E ver um homem com o corpo ferido, mas com a alma intacta, governando o próprio palácio romano através do silêncio. Tal atitude desarmou completamente a reatividade e a soberba dos seus opositores. Eles tinham as armas, o poder político e os chicotes, mas Jesus tinha o domínio próprio e a majestade soberana. Portanto, meu querido e amados irmãos, trazer essa lição para o nosso dia a dia é o maior desafio que o Evangelho de Jesus nos propõe hoje. Pois nós vivemos em uma sociedade muito barulhenta, onde todos querem falar, opinar e rebater imediatamente quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém nos contraria, quando recebemos uma mensagem injusta pelas redes sociais, ou quando um familiar nos critica sem razão. O nosso sumo sacerdote interior se levanta e exige uma reação imediata. Nós queremos gritar, queremos humilhar o outro de volta, queremos revidar, queremos ter a última palavra. Mas cada vez que reagimos por impulso, nós, na verdade, nos tornamos escravos da atitude da pessoa que nos agrediu. Nós entregamos a chave do nosso coração para o controle de quem nos fez mal. Jesus nos ensina, em Mateus 26, que o verdadeiro poder não está em quem fala mais alto, mas em quem consegue governar a si mesmo. O silêncio proativo nos dá o tempo necessário para que o Espírito de Deus organize o nosso interior, permitindo assim que a nossa resposta futura seja cheia de reflexão, de discernimento e de sabedoria, de graça e cura, e não de veneno. Jesus pegou toda a violência daquele tribunal e absorveu em seu silêncio de ouro, quebrando assim o ciclo do ódio. Que neste simples devocional, ao olharmos para o nosso Senhor calado diante de seus algozes, de seus juízes, nós possamos aprender a arte de calar a nossa boca nos momentos de tensão, para que a voz de Deus possa ecoar com poder dentro de nós, transformando a nossa pressa em paciência e a nossa reatividade na paz que excede todo o entendimento humano. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.